Olá, boa noite a todos que estão aqui já assistindo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu tô só ajeitando umas coisinhas aqui rapidinho. Olá, gente. Que bom ver vocês aqui participando da nossa primeira live. Sejam bem-vindos a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Massa. Já falaram aqui que sim, tá ótimo, que bom. Deixa eu convidar aqui a Bland. Eu sou Karen, vocês devem ter visto no cartaz. Só um minutinho. Vou fixar o comentário aqui na nosso... Entrar assim... Aqui na nossa conversa. Pronto. Já temos 41 pessoas aqui, que maravilha. Só um minutinho, tá, gente? Que eu tô só chamando a Bland aqui. Achei. Ela entrou. E aí a gente começa. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Você? Tudo jóia. Que bom estar aqui com você. Esse encontro de gerações Sim. para falar do que a gente gosta. É. Que maravilha. Que bom, né? Tem um monte de gente aí que veio Sim, tem juntar a cerca de nós nesse 50 pessoas. bate-papo. Exato. Aí várias pessoas comentando, que saudade, Blanche, olá. Olá! Então, Blanche, eu acho que várias pessoas já conhecem aqui, né, mas meu nome é Karen. Eu sou doutoranda lá na UFBA, né? Estou fazendo doutorado e faço parte do laboratório, né, do grupo de pesquisa da Blanche, ela é minha orientadora. Nós somos parceiras desse projeto aqui também, né, nós e todo o grupo de pesquisa do Laboratório de Biologia e Ecologia de Abelhas. Desse projeto aqui que vocês conhecem como Guardiões da Chapada, que é um projeto de ciência cidadã, em que a gente vai debater ao longo dessa live também um pouco mais sobre o que é esse projeto, então não vou dar spoiler, não agora, para vocês curtirem aqui o bate-papo. Só para situar vocês, a ideia dessas lives aqui, na verdade, é um projeto de divulgação científica em que a gente vai fazer várias lives, tem uma programação, eu acho que vocês já devem ter visto aí no feed também daqui do nosso Instagram. E essas lives é um projeto de divulgação científica. Isso está dentro do projeto Guardiões da Chapada, uma iniciativa desse projeto Guardiões da Chapada, junto com o INCT Intri.
Blanche, quando eu passar a palavra para você, acho que você pode falar um pouquinho mais de você também, né? Blanche trabalha com polinizadores, ela é bióloga e agrônoma, trabalha com polinização e polinizadores, tem um currículo super vasto dentro dessa área, é uma pessoa que vai contribuir muito com a discussão de hoje, que é sobre o tema mais específico do papel da ciência para a polinização. Mas, enfim, voltando ao que eu estava dizendo antes, sobre o que é essa coisa aqui das lives, da gente estar conversando sobre esses temas todos que a gente decidiu trazer. É a iniciativa do Guardiões e do INCT Intri, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem sede também lá na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. E aí a gente pensou assim, galera, vamos fazer uns bate-papos lá no perfil do Guardiões para falar de ciência, para falar de polinização, porque que isso é importante, para trazer à tona também resultados de pesquisas que já foram consolidadas dentro dessa área de ecologia de polinização, de modo geral, uma área da ciência que fala sobre isso. E aí a gente tem vários estudos que já foram desenvolvidos especificamente pelo Polinfruit, que é uma rede de pesquisa que tem como título Polinização e Conservação de Polinizadores em Agroecossistemas. Então, tem pesquisadores de vários lugares do Brasil que já desenvolveram pesquisas, e parte dessas pessoas que estão envolvidas no Polinfruit vão trazer aqui debates e vão falar sobre os resultados das suas pesquisas. Então, vocês viram lá no feed, a gente postou uma programação com 4 lives já, a gente vai ter mais depois desse primeiro bloco, para trazer os resultados dessas pesquisas que foram desenvolvidas no âmbito desse grupo chamado Polinfruit, certo? Uma coisa assim que é importante a gente ressaltar é que esse processo que a gente começou aqui, ele tem como ideia também, tem tipo a proposta da gente trazer, de a gente compartilhar o que a ciência faz, o que a ciência tem produzido. Isso porque a gente tem um compromisso social daquelas pesquisas que são financiadas com dinheiro público, elas precisam também serem publicizadas, né? Precisam estar disponíveis para que o público conheça e essas pesquisas, né? Reconheça o que está sendo feito no âmbito das universidades públicas, dos projetos de pesquisas que são financiados com dinheiro público, tá? Isso é um detalhe, as lives elas sempre vão acontecer quinta-feira, sempre nesse mesmo horário, então se vocês puderem já deixar anotadinho aí na agenda, quinta-feira, 17 horas, bota um despertador, aí não sei como é que tá o ritmo das pessoas na quarentena, mas coloca lá e agora é a live do Guardiões, que a gente vai se encontrar aqui para esse bate-papo. Certo? Legal. E aí, como a gente está de quarentena, né, tá todo mundo aí nesse momento delicado e tal, a pandemia tem afetado as pessoas de diferentes formas, eu acho que é uma oportunidade também da gente falar de outros assuntos, obviamente que não é negligenciando o quão importante a gente entender o que a pandemia significa, quais são, o que a gente pode fazer futuramente em relação a isso, mas também falar de bater outros papos, né? E aí, enquanto a gente estava pensando nisso, né, a humanidade toda agora deveria ou estar de quarentena, né? Pelo menos aqui no Brasil, a maior parte das cidades está de quarentena, as pessoas estão em isolamento social, aquelas que podem estar em isolamento social, e a gente estava conversando e pensou assim, vem cá, e se os polinizadores entrassem em quarentena? É a pergunta que não quer calar, e eu vou passar um pouco a bola para a Band, para ela comentar um pouco sobre essa pergunta. E hoje a gente vai fazer um recorte, assim, dentro dessa pergunta, focando um pouco sobre o papel da ciência também, para os polinizadores. E aí, Blanche, o que você tem a dizer sobre isso? Se os polinizadores entrassem em quarentena? Pois é, Karen. Só complementando que você falou do INCT, então, essa rede de pesquisa Polinfruit é uma rede de uso e conservação de polinizadores em agroecossistemas, né? E é um projeto dentro desse INCT, eu coordeno essa rede, né? E vice-coordeno esse INCT, que é um INCT em estudos inter e transdisciplinares em ecologia e evolução. E uma dos objetivos, justamente, do INCT é fomentar esse engajamento público, né, com a ciência, através tanto da divulgação científica, como também da participação pública das pessoas na ciência. Então, a gente desenvolve algumas estratégias nesse sentido, que isso também se encaixa com Guardiões, né? Eu fiquei muito, muito feliz, né, da gente estar fazendo isso aqui. Para mim é completamente novo, para o grupo também é novo, a gente está se expondo publicamente. Aí eu quero agradecer muito as pessoas que
que estão nos ouvindo e que têm um pouco de paciência, porque é um pouco novo para a gente, né, essa ferramenta, mas enfim, eu estou gostando muito, né, de estar aprendendo a fazer essas coisas, a me comunicar virtualmente. Então, existem outras pautas, né, além especificamente de estar preocupado com as questões específicas epidemiológicas, né, relacionadas ao vírus, à doença especificamente, né. A gente precisa perceber de que o impacto, né, desse coronavírus, ele está em diversos setores, né. É, a saúde humana, ela não está desvinculada da saúde ambiental. E isso é muito importante da gente compreender. Essa pergunta que a gente se faz, que tem várias respostas, né? Eu poderia te responder dizendo que se os guardiões, se os polinizadores entrassem em quarentena, a nossa existência e a de milhões de outros seres vivos estaria seriamente comprometida. Isso acontece porque os polinizadores, eles são, a grande maioria, né, assim, se a gente pensar no processo, é responsável pela sustentabilidade da vida no planeta como a gente conhece hoje. Né? E os polinizadores, eles fazem que a gente chama de um serviço, né, que é chamado de polinização, que é um primeiro passo da reprodução vegetal. Então, os polinizadores dependem dos recursos que tem nas flores, que são néctar, pólen e outros recursos que eles coletam para sua nutrição ou para, né, levar para os seus ninhos, para criar para suas crias, né? Então, eles necessitam desses recursos, então eles visitam para buscar, né, alimento, e através disso eles levam pólen, que é justamente a parte masculina da flor, né, para a parte feminina de outra flor, que isso é o chamado processo de polinização, e que vai dar origem aí a sementes e frutos, e que a gente chama de o primeiro passo na reprodução. Se de repente há um colapso nesse processo, ou seja, se os polinizadores entrassem em quarentena, isso comprometeria demais a nossa vida, porque o ar que a gente respira depende muito das florestas, né? A água que a gente bebe depende das florestas, né? A gente precisa das florestas para, né, produzir água, né? Essa água que escoa através das chuvas, que vai para os rios, né? A vegetação que está no entorno desses rios, que não deixam que esses rios se encham de areia, né, e de terra, que fixam né, essas margens, permitindo que realmente o rio corra seu fluxo natural. E, mais especificamente, para a nossa segurança alimentar. Né? Os polinizadores são responsáveis pela polinização de cultivos agrícolas que são fundamentais fontes de aminoácidos, de sais minerais, né, de vitaminas para a nossa sobrevivência. Além disso, a roupa que eu estou usando aqui, que é de algodão, não sei se está usando uma roupa de algodão, depende Também. dos polinizadores. Né? Então, combustíveis vegetais, mamona, canola, depende. Então, a nossa dependência dos polinizadores é imensa. E esse serviço, ele é feito e ele tem um valor. Né? Alguns economistas já mensuraram esse valor. Aqui no Brasil, esse valor está em torno de 60 bilhões de reais. No mundo, esse valor ele pode variar em torno de 1 trilhão de reais a quase 3 trilhões de reais. Eu fiz a conversão dos dólares, né? Só para a gente entender na nossa moeda. Então é bastante coisa, que esse é um serviço que faz de graça. Agora, uma coisa, Karen, que eu percebo, que muitas pessoas acham, que o único polinizador é a abelha Apis mellifera. Né? Nós aí, como fundadores do Guardiões, e você, né, que está aí à frente, podia explicar um pouquinho para a gente que os polinizadores não é só aquela abelha que produz mel, né, a abelha africanizada, que existe uma gama de polinizadores. Passo a bola aí para você falar um Exato. pouquinho sobre isso. Sim, eu acho isso um ponto muito interessante. Só uma coisa assim, quando você estava falando, eu estava pensando aqui numa imagem, né? De tipo, você colocou assim, a polinização é como se ela tivesse, entre aspas, assim, né? Se a gente pudesse desenhar meio que uma base que estava sustentando várias outras coisas na natureza. Então, tipo, a polinização, o primeiro passo na reprodução das plantas. Essas plantas, elas servem para
para alimentação de outros animais. Essas plantas, elas estão na mata ciliar dos rios. Essas plantas, elas contribuem para o nosso ar. Esses polinizadores também estão ajudando na produção de frutos e sementes que nos alimentam, que alimentam outros animais. Então, é uma coisa, assim, muito importante, né? Eu estava desenhando aqui na minha cabeça enquanto você falava, assim, né? Tipo, nossa, é todas essas coisas relacionadas. E eu acho que é importante ressaltar isso. Mas, falando um pouco da sua colocação, que é outro aspecto muito importante, é que, sim, de fato, as pessoas, elas têm, geralmente, todo mundo, né? Não vou falar, as pessoas também são pessoas, né? Quando antes de eu entrar na biologia, inclusive, eu pensava que só existia aquela abelha que é amarelinha e pretinha, que tem ferrão, e elas vivem em uma colmeia, e elas são super perigosas, etc. E eu achava que só existia aquela abelha. E aí, depois que eu entrei na universidade, no curso de biologia, que eu fui conhecendo, né, tipo, a diversidade de abelhas que existem, né, e qual o papel delas na polinização. É interessante até que, tipo, no Dia das Abelhas, né, semana passada, Dia Internacional das Abelhas, melhor dizendo, teve o perfil da Arroba Louca das Abelhas, que eu acho que tá até aqui online, fez aquele chamado, né, de tipo, qual a sua abelha favorita? E ela falava assim, tipo, existem mais de 20 mil, estima-se que existem mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo. Então, assim, elas são super diversas, gente. Então, tem abelha grande, tem abelha pequena, tem abelha que é metálica, tem abelha que é toda pretinha, tem abelha que é verde, tem abelha azul. Então, elas são super diversas e essa diversidade nos tamanhos, nas formas e até no comportamento dessas abelhas também contribui para a manutenção da polinização, consequentemente para a manutenção da reprodução das plantas. E uma coisa legal que a gente está falando aqui de abelhas é que elas não são os únicos polinizadores, né? São os principais, mas não são os únicos polinizadores. E aí eu queria, assim, é engraçado que quando a gente fala isso, muitas pessoas se surpreendem. Porque, tipo assim, tipo, borboletas são polinizadoras, besouros são polinizadores, moscas são polinizadoras, morcegos. Eu lembro que uma vez meu sobrinho, eu acho que foi ele que teve a reação assim, morcego é polinizador? E teve até uma reação tipo, nossa, que coisa horrível. Só que, tipo, é uma coisa super bacana, porque também esses animais, pô, estão desempenhando um papel importante para a manutenção de toda uma biodiversidade, né? E aí tem outros, né, aves, né, principalmente os beija-flores. Enfim, tem uma diversidade enorme de animais que estão, temos roedores, tem casos até com lagartos, né, Blandy? Uhum. Que, que estão aí desempenhando esse papel gratuitamente para a gente e é muito importante. Mas assim, eu queria também saber de você, quando você comentasse um pouco sobre também o que seria, quais seriam as ameaças. É muito bacana a gente partir desse ponto assim, de Uhum. entender o que é polinização, mas quais são as ameaças dessa polinização? É sabido, assim, até no próprio senso comum, de que as pessoas, que a humanidade, ela tem causado vários danos ao meio ambiente. E esses danos, eles também afetam a polinização e os polinizadores. E aí eu queria que você comentasse um pouco quais são essas ameaças, assim, o que seriam, quais são esses danos que a humanidade pode causar à polinização. São muitas as ameaças, né? Mas a gente pode dizer que a principal ameaça é o uso intensivo do solo. É esse modelo de agricultura que a gente tem adotado, né, no mundo inteiro, que converte áreas naturais em ou para ampliar o espaço urbano ou para agricultura. Então essa realmente é a principal ameaça, né? A gente tem dados de que mais de 40% das abelhas nativas, nas abelhas, né, inclusive a abelha apis também, onde ela é nativa, ela também está correndo sério risco, está ameaçada, né? Então, você falou que a gente tem mais de 20 mil espécies de abelhas, grande parte dessas abelhas são abelhas solitárias, que têm hábito solitário, mas a gente tem aqui no Brasil mais de 300 espécies de abelhas sociais, né? Que são abelhas sem ferrão, e que elas também desempenham um papel importante na polinização. E essas abelhas estão ameaçadas porque elas dependem de local específico para nidificação, que normalmente são ocos de árvores, né? E elas precisam desses ocos de árvores, elas precisam também da flora nativa, da diversidade da flora nativa para se nutrir,
né, para coletar alimento, para alimentar a sua cria, para se desenvolver, que além do serviço da polinização, essas abelhas também produzem mel, né, e produzem é, outros produtos que são benéficos para a gente. Você falou de outros polinizadores, então, dentre outros polinizadores, 20% desses polinizadores vertebrados, eles também estão nas listas da IUCN de espécies ameaçadas de extinção, né? Então, esse uso do solo, ele é um problema, porque a gente desconecta muito o que a gente chama de cegueira botânica, né? Então, parece que a gente não consegue entender a importância que a vegetação tem, né, na nossa vida, para manter a qualidade de vida. Então, essa cegueira, que a gente chama de cegueira botânica, que a gente não consegue ver a importância, né, da mata, tem levado a processos de desmatamento muito grande. Então, no Brasil, por exemplo, a gente teve um aumento em relação ao ano passado de 51%, né, de desmatamento esse ano. Então, isso se deve muito a essa questão da cegueira. Recentemente, eu vi aqui no jornal, aqui em Salvador, no jornal local da Bahia, de que a Bahia está no ranking em segundo lugar de desmatamento da Mata Atlântica. Uma coisa que a gente já tinha conseguido meio que controlar, né, e proteger. Mas, assim, enfim, as políticas atuais ambientais, elas não estão favorecendo muito isso, né? E, além disso, as políticas também que a gente está adotando atualmente, ele tem reforçado esse modelo de agricultura, que é um modelo baseado nessa supressão, como eu falei anteriormente, né? Dessa retirada do mato, né? Que a gente não precisa mais tirar mais nada para produzir, mas como há um esgotamento do solo, nesse tipo de agricultura com uso intensivo de maquinário que acaba destruindo, provocando erosão, né, esgotando o solo, retirando toda a biodiversidade do solo. Então, nesse tipo de plantio, eles acabam deixando, né, essas áreas e abrindo outras áreas através de queimada, através de desmatamento, né, e para usar em monocultivos. E com isso, né, aumenta o risco e a necessidade, por exemplo, de uso de fertilizantes, de uso de agrotóxicos. Então, esse modelo de agricultura, ele vem também com um pacote pronto, que além do desmatamento, você também tem, né, um empobrecimento de solo, um aumento do número de pragas, a necessidade de usar agrotóxicos. Então, é um modelo completamente não sustentável, né? Então, é a principal ameaça que a gente tem, e a ciência já demonstra isso. Então, há uma série de evidências, né, que mostram isso. Inclusive, os trabalhos que o nosso grupo de pesquisa desenvolveu lá na Chapada Diamantina mostra, né, a gente tem uma série de evidências que mostra que em áreas agrícolas e monocultivos, né, a gente tem uma menor diversidade de visitantes florais, de polinizadores. Então, Interessante. Eu tava, enquanto você falava assim do desmatamento, é uma coisa um pouco paralela a essa discussão que a gente está tendo aqui, mas é totalmente contextual ao que a gente vive com a pandemia, né? A gente está vivendo uma pandemia, um vírus, que ele estava, vamos dizer assim, escondido em outros animais, que vivem em um ambiente de mata, que poderia estar preservada. Então, por isso que a gente chama essas doenças, assim, que vêm de outros animais para os humanos de zoonoses, né? E existem inúmeras zoonoses. E que uma das causas para o surgimento dessas novas doenças, assim, na humanidade é também desmatamento. Então, além de pensar da questão da preservação, da conservação de áreas, de um uso mais adequado do solo, que seria a principal ameaça a esses polinizadores, a gente pode pensar também sobre essa perspectiva, né, de proteção a nossa saúde, né, coletiva. Então, seria só um paralelo, assim, né? Mas é importante a gente pensar, né, quantas coisas estão relacionadas à polinização e como isso pode ser mudado, né? Não deixa de ser uma nova perspectiva. Mas, assim, quando você estava falando dessas ameaças, você citou, assim, das pesquisas, né, que foram... Algumas pesquisas já foram desenvolvidas lá no grupo, e, de fato, né, a gente tem que pensar assim, à luz da ciência, né? Ciência é um tipo de conhecimento, existem várias formas de pensar sobre a vida, sobre os fenômenos que acontecem no mundo real, mas a ciência é uma forma de pensar que tem se mostrado assim muito útil para nos dar indicações, ou seja, evidências
de como a gente poderia decidir ou como poderia tomar uma decisão. Vamos pensar assim de uma maneira generalizada. Então, a gente pode, a partir de perguntas, né, que surgem dentro da comunidade científica, a gente faz investigações bastante rigorosas, seguimos métodos, e tudo que a gente encontra dentro de uma pesquisa, é, ele tem que ser avaliado por um time de outros cientistas bastante rigorosos que vão dizer vão criticar, né, os resultados dessas pesquisas. E a partir desse processo de crítica, de avaliação contínua do que cientistas estão produzindo, a gente consegue ter evidências que vão ter um maior, como é que eu posso dizer, uma maior validação, né? E essa revisão que a gente faz com outros cientistas nos garante mais rigor e mais assim confiabilidade nesse conhecimento que é produzido cientificamente. Então, eu acho assim que esse é um aspecto importante para citar assim, sobre a natureza, né, do conhecimento científico, porque Uhum. que a gente poderia utilizar esse conhecimento para orientar decisões, né? Porque a gente poderia refletir sobre o que você está colocando aqui de que o uso do solo é uma ameaça aos polinizadores. Isso não vem do nada, né? Não vem da sua cabeça, não vem da minha cabeça, isso vem de Uhum. um time de vários cientistas que já investigaram várias vezes isso daí e identificaram que esse fator era um fator muito relevante, muito prejudicial, né? Uma principal ameaça a esses polinizadores. E aí, a gente tá falando aqui, né, sobre se os polinizadores entrassem em quarentena, mas a nossa live especificamente tem um teminha que é uma das respostas a essa pergunta geral, né? Então, pessoal, vamos ter outras lives, como eu já falei. E aí, a nossa pergunta mais específica foi sobre qual o papel da ciência na proteção dos polinizadores. E aí, eu queria que você trouxesse um pouco, assim, mais evidências, estudos, ou algum exemplo de algum estudo, como é que o método que é desenvolvido nisso, para situar, né, para trazer um pouco mais dessa resposta específica, de qual o papel da ciência na proteção dos polinizadores. Cara, e antes de dar continuidade ao nosso papo, responder sua pergunta, tem uma pergunta de uma pessoa aqui, Marcelo, que eu achei interessante que faz parte do que a gente estava discutindo anteriormente. Ele pergunta qual polinizador vocês consideram como sendo mais prejudicial para a segurança alimentar caso entrasse em quarentena, né? Eu digo, Marcelo, que seria um conjunto de polinizadores, porque a gente depende da diversidade desses polinizadores. A ciência tem mostrado, através de algumas pesquisas que já desenvolvemos, né, de que é justamente a diversidade que garante a estabilidade do serviço e, consequentemente, assegura a produtividade agrícola, tá? Então, mas se eu for te disser, né, por exemplo, qual seria o grupo, eu te digo assim que o grupo das abelhas, de um modo geral, é um grupo que, se entrasse em quarentena, seria bastante prejudicial para a gente, tá? Porque as abelhas dependem totalmente do recurso floral. Então, Uhum. ela não tem outra fonte de recurso alimentar, tá? Então, ela tem uma relação muito direta com as plantas. Então, nesse sentido, se as abelhas, de um modo geral, a diversidade das abelhas, né, entrassem todas em quarentena, isso seria um problema para a nossa segurança alimentar. Voltando à questão da ciência, eu só queria Só, complementar. Diga. só é porque eu tenho muito a ver com o que você falou agora, que teve uma outra pergunta, eu até esqueci de responder, que perguntaram se todos os besouros são polinizadores. Não, mas todas as abelhas são, por isso que elas são as principais polinizadoras. Foi isso que o Blanche falou, de que as abelhas elas dependem durante a vida toda, inclusive quando ela está lá se desenvolvendo, enquanto larva ela precisa do pólen e néctar para alimentar, e quando também na vida adulta, quando ela está lá, quando que a gente vê, ela também depende, mas não, nem todos os besouros são. Alguns besouros são polinizadores, mas nem todos. Por isso que as abelhas seriam, assim, o principal, seria a parte da biodiversidade polinizadora que seria mais drástica se sumisse e entrasse em quarentena. Melhor Isso é dizendo. interessante porque coloca uma questão que nem todo visitante floral é um polinizador, né? Mas o polinizador é um visitante floral. Então, às vezes, você tem uma abelha específica, que ela é só apenas um visitante floral em determinada flor, mas ela é um polinizador essencial em outra. Tá? Então, às vezes, até numa Uhum. determinada planta ela pode causar um certo dano, mas ela é importante polinizador para outro cultivo.
Então, a gente tem que entender o papel desses diferentes grupos biológicos, né? Essas diferentes abelhas, o papel dela como polinizadora, que necessariamente nem sempre o visitante é um polinizador. Eu queria só voltar à questão da ciência, de como que a ciência pode ajudar, e aquilo que você está falando sobre a ciência, né? Então, é importante a gente saber, a gente tem discutido tanto, né, a questão da ciência. A ciência nunca teve tão sendo a bola da vez como nesse momento da pandemia, né? Então, a gente tem que ouvir os cientistas, tem que ouvir a ciência, é isso que a gente ouve constantemente. É importante que as pessoas saibam que a ciência não é um dogma, ela não é uma religião, né? É um tipo de conhecimento que ele é bastante dinâmico, né? E que ele está sempre o tempo todo colocado à prova. Então, existem incertezas na ciência, mas a ciência é um tipo de conhecimento que ele é baseado em evidências, e essas evidências, elas são adquiridas a partir de experimentação, de observação sistemática, que é diferente de uma opinião, tá? Então, você vai construindo argumentos, né? E esses argumentos podem ser colocados à prova, né? Uma outra coisa, um outro dado importante da ciência é que ela precisa ser legitimada, né, pela comunidade científica. Então, ela é respaldada, legitimada. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo ciência, e para que o meu trabalho científico ele realmente possa ser incorporado como um conhecimento científico, eu preciso publicar esse trabalho. Ele passa por um árbitro, né, por uma avaliação dos pares, que é a comunidade científica que vai avaliar e vai respaldar. Então, a gente tem visto muitas vezes assim, não, mas com relação, só abrindo parênteses, com relação, por exemplo, a um medicamento que está sendo né, que, as autoridades estão querendo adotar aí né, como um protocolo, né, para a cura do coronavírus, né? Então, eles estão se baseando, por exemplo, num artigo específico de um francês. Um dado Mas é cheio de específico, um inconsistência. trabalho específico, não tem a robustez suficiente para a gente poder, a partir daí, tomar a decisão, né? Então, por exemplo, um outro artigo saiu com trabalhos, com compilação de 96 trabalhos, mostrando justamente uma resposta ao contrário. Então, é assim que a ciência se desenvolve. Então, só para fazer aí um parágrafo, né, um parêntese no que você estava dizendo, né? Além disso, outro aspecto da ciência é que ela não é neutra, né? A ciência é uma criação nossa. Então, ela não está isenta também de valores de pessoas que podem usar um trabalho individual, né, que de repente não tem um respaldo da comunidade científica toda, para usar como argumento. Então, a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa, sempre questionando, tendo né, buscando se informar, buscando as pessoas que de repente trabalham com ciências, para saber como como que a gente constrói esse pensamento científico, né? O interessante, por exemplo, que no Brasil, grande parte da ciência é produzida dentro das universidades públicas. Então, isso é muito interessante, Uhum. porque as grandes empresas também produzem ciência. Então, as grandes empresas de agrotóxicos produzem ciência. As grandes empresas que produzem sementes para monocultivos fazem ciência. A indústria das armas é ciência, né? Então, as universidades no Brasil, que é o grande fonte da pesquisa científica no Brasil, ela tem essa característica de ser independente, de produzir uma ciência que é uma ciência independente. Então, isso é importante, né? Que é uma ciência que é para toda a sociedade. Então, isso é importante também a gente ressaltar, né? Sobre a importância e a defesa dessas instituições públicas que estão a serviço da sociedade. Então, não está a serviço apenas de um grupo específico, que também está produzindo ciência, mas a gente está produzindo ciência para os interesses da sociedade. Bem, com relação ao que a ciência pode fazer pelos polinizadores, recentemente, em 2016, um grupo de cientistas, né, juntamente com tomadores de decisão, produziram uma compilação de informações de base científica sobre polinização, polinizadores e produção de alimento, né? E
esses cientistas, eles foram convocados através de uma plataforma, chamada Plataforma Internacional sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, né, para fazerem essa compilação sob encomenda, né, dos signatários dessa plataforma, que o Brasil é um deles. Tá? E esse grupo produziu um documento que tem mais de 800 páginas, né? Nesse documento, a gente tem informações de base científica sobre a importância dos polinizadores, sobre os benefícios que esses polinizadores trazem para a nossa sociedade, não apenas econômico, mas também ambientais, culturais, né? As tendências, ou seja, as ameaças que esses polinizadores estão sofrendo, o valor monetário e social desses polinizadores e as respostas e soluções que a ciência já tem para a proteção desses polinizadores. No Brasil, mais recentemente, em 2008 e 2018, com base nessa grande avaliação, foi feita uma avaliação específica, que é a Plataforma Brasileira sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, especificamente avaliação para os polinizadores, onde também foi compilado uma grande quantidade de informações. Né? Então, essas informações são vastas, o que a ciência tem a dizer, né, sobre os polinizadores, e que já existe uma quantidade de conhecimento muito grande que permite subsidiar uma série de tomadas de decisão, mas eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas que foram produzidas no nosso projeto, né? Já que a gente está falando um pouquinho dele. Então, por exemplo, de dados específicos do nosso projeto, a gente conseguiu informações importantes sobre o papel dos polinizadores, especificamente das abelhas, na polinização de certos cultivos. Então, a gente tem a importância no maracujá, que são as abelhas solitárias. Na goiaba, alguns meliponíneos, abelhas da espécie melípona, que é bastante importante. Né? A gente tem na maçã o papel importante da Apis mellifera, mas de outras abelhas nativas, de outros meliponíneos, são abelhas sociais. Né? No café, a gente descobriu, que é uma cafeicultura exótica, que essa abelha exótica tem um papel relevante também, juntamente com outras abelhas, né? Mas ela tem um papel importante. Então, a gente conseguiu informações que reiteram essa importância. Né? A gente também viu que paisagens mais diversas, então, ambientes agrícolas, né? Então, áreas agrícolas, cultivos agrícolas, que estão em meio a paisagens, a ambientes que são mais diversos, né? Com mais diversidade de plantas, com mais diversidade de ambientes, eles têm uma estabilidade maior na oferta desse serviço e também aumenta, a gente viu um aumento na produtividade. Então, no café, por exemplo, a gente viu um aumento de 30% na produtividade, o que é um monte em termos de grana, né? A gente também viu que as práticas agrícolas de baixo impacto, que a gente chama de práticas de intensificação ecológica, que são aquelas práticas mais sustentáveis, né? Com menor uso de agrotóxico, né? Sem agredir muito o solo, que são consociadas, culturas consociadas com outros cultivos, né? Que são produzidas em menor escala, que também têm uma maior estabilidade e também pode promover uma maior estabilidade. A gente também viu que existe um número grande de tecnologias alternativas, né, que permitem evitar totalmente o uso de agrotóxico ou até reduzir esse uso de agrotóxico. Então, isso é muito importante, né? E a gente também viu que existem outras espécies, que não só a Apis mellifera, que podem ser manejadas para os cultivos. Por exemplo, a gente fez alguns experimentos usando uma espécie de meliponínneo, que é a Melipona quadrifaciata, que é a mandaçaia, no cultivo de maçã. E a gente viu que ela é bastante eficiente na polinização da macieira. Então, poderia ser também utilizada juntamente, em consórcio junto com a Apis, né? Então, você reduziria aí o número e teria uma maior diversidade de abelhas que são manejadas. Então, esses são alguns dos resultados, né, que a gente tem. A gente também conseguiu ver algumas coisas que a gente pode fazer pelos polinizadores, com base também nesses conhecimentos, né? A gente viu que tem uma coisa importante, Karen, que eu queria que você comentasse depois, é que muitas pessoas acham que tudo precisa ser feito, tudo depende do Estado, né? Aí eu dei uma olhada nesse artigo 225 da Constituição Brasileira, que diz que todos nós,
nós temos o direito a um ambiente que seja ecologicamente equilibrado, né? Mas que nós temos o dever, não só o Estado, mas a coletividade, de proteger e defender esse ambiente. Então, isso eu acho que é interessante a gente discutir um pouco como que a gente pode fazer isso, né? Mas o que o que a ciência diz é que a gente, com ações atuais, polinizadores, então isso é possível para garantir a proteção. Então, então a gente pode, por exemplo, fazer algumas coisas como nos mobilizarmos para pressionar os tomadores de decisão, para fazer cumprir leis, né, para fazer cumprir a política ambiental. Então isso é muito importante. Uma das coisas também que a gente viu é que a gente pode transformar as paisagens agrícolas em paisagens que são mais amigáveis, através da intensificação ecológica, do uso de práticas sustentáveis. Então é uma coisa que a gente pode fazer também, que é plantar, né? Plantar árvores, nos ambientes urbanos também, que às vezes a gente esquece dos ambientes urbanos, né? Então a gente percebe, por exemplo, que nas ilhas mais quentes, nas ilhas de calor, nas cidades, são aquelas onde a gente não tem vegetação nenhuma. Os ambientes onde a gente respira um melhor ar, né? E também a gente garante essa diversidade, são aqueles que estão mais, aquelas manchas mais conectadas, né? Mais próximas de si, onde tem maior vegetação, que o ambiente, que o ar é mais fresco. Então a gente pode fazer isso, mas a gente também pode cobrar das autoridades políticas específicas para, né, sustentar essas práticas agrícolas, né? E outra coisa que eu acho importante, que a gente vai falar daqui a pouco, e eu vou passar a palavra para você, é que o jeito que a gente está lidando com a natureza, né, não tem gerado consequências boas, favoráveis, inclusive para a nossa sobrevivência. Então, a gente fala muitas vezes que a gente precisa cuidar do planeta Terra como se, olha, a gente precisa cuidar do planeta, a gente precisa cuidar da gente. A gente precisa cuidar da nossa sobrevivência, e a nossa sobrevivência depende de outras espécies. Por isso que a gente precisa cuidar das outras espécies que vivem nesse planeta. Porque se a gente não fizer isso, a gente está ameaçando a nossa sobrevivência, e o planeta vai continuar aí. O planeta vai continuar, quem Exato. vai continuar somos nós, né? Então, a forma que a gente está lidando, o jeito que a gente está lidando com a natureza, não tem trazido boas consequências. A pandemia pode ser um momento para a gente repensar e transformar, né, a nossa relação com a natureza. Então, isso, a ciência também tem mostrado que existem algumas possibilidades da gente fazer isso, né? E a gente, como educador, a gente pode desenvolver atitudes favoráveis, né? Nos nossos estudantes, como extensionista também, né? A gente pode passar essa mensagem de como a gente pode desenvolver essas atitudes mais favoráveis ao meio ambiente. Isso eu acho que é fundamental, eu acho que é uma coisa que a gente precisa, paralelamente com todas essas outras coisas que a gente pode fazer, a gente precisa começar a pensar, a tirar essa venda dos olhos, né, essa cegueira que a gente tem ambiental, botânica, e começar a transformar a nossa relação com a natureza. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que uma das coisas que a gente pode fazer é isso que a gente está fazendo agora, que é compartilhar esses conhecimentos, e uma coisa também que eu acho que é importante, que é o engajamento das pessoas com a ciência, né? E acho que a ciência cidadã é uma dessas formas da gente conseguir engajar as pessoas com a ciência. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre o que é essa ciência cidadã, sobre essa relação, de que forma que a gente pode transformar essa relação com a natureza através da ciência cidadã e onde se encaixa aí os guardiões e qual o papel dos guardiões nesse processo todo. Massa, massa, muito legal. Muito bacanas as reflexões. Antes de responder essa pergunta, tem algumas pessoas que tiveram três perguntas aqui. Uma pessoa pediu para você repetir o nome do relatório do BPIBS. O relatório do IPBS e do brasileiro. Então, o relatório é uma avaliação temática sobre polinização, polinizadores e produção de alimento, da Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Esse relatório, nós produzimos, está lá na página do IPBS, né? Vocês podem entrar, procurar no Google, dar um Google, IPBS.
Pode procurar lá, né? Tem o relatório temático com uma lista imensa de referências bibliográficas para cada capítulo, são 6 capítulos, e tem também um sumário para tomadores de decisão, chama SPM em inglês, tá? Summary of Policy Makers. Então, sumário e foi esse sumário que foi aprovado, né, pelos formuladores de políticas públicas, que o Brasil esteve presente, que foi uma reunião na Malásia, em Kuala Lumpur, e foi justamente esse documento que foi aprovado, que foi levado para a Convenção da Biodiversidade, cuja sede era em Montreal, né? Então ele foi apresentado e foi transformado pelo comitê, né? Que é um comitê técnico da CBD, da Convenção de Diversidade Biológica, numa recomendação para os países que são signatários da CBD. E esse documento foi apresentado numa reunião no México, em 2016, e foi também referendado, inclusive o nosso Ministério do Meio Ambiente esteve presente, os nossos representantes, e eles assinaram esse documento, onde tem uma série de diretrizes nesse documento para nortear a proteção dos polinizadores nos países, que vai nortear as políticas internas regionais para a proteção dos polinizadores, e que tem uma série já de informações, né, referendadas pela ciência, mas não só pela ciência, Karen, mas também pelo conhecimento local e tradicional. É muito importante a gente dizer isso, né? Que esse documento ele também se baseou, né, em informações, em dados que vêm das comunidades locais, né? Que deram um respaldo, um suporte muito importante para referendar esse documento. Então, está disponível. E o brasileiro, da Plataforma Brasileira de Biodiversidade, que vocês também podem entrar lá e vão encontrar o relatório temático dos polinizadores, polinização e produção de alimento. Também está disponível em português e tem um sumário. E, na realidade, esse documento é que serviria de base para as políticas públicas brasileiras, né? Para a gente utilizar para as políticas públicas brasileiras. A gente espera que os tomadores de decisão e que os coletivos, as organizações não governamentais, que os órgãos governamentais possam utilizar esse documento como documento base para a gente começar a formular políticas públicas a partir disso aí. A gente sabe que a ciência não é o único ator, né, envolvido na tomada de decisão. A gente tem visto isso agora. Tem muitas outras motivações políticas, culturais, sociais, né? Mas ela representa, né, um papel importante e precisa, sim, ser levado em consideração. Massa. Teve uma pessoa, foi Juliana Macedo, acho que é @Ju Macedo, botou aqui o link, e eu escrevi aqui também IPBS, e no Brasil BPBS. Então, as pessoas também podem botar lá no Google essas siglas que vocês vão encontrar esse site, tá? Outra pessoa perguntou o seguinte: qual seria o impacto causado pelo desmatamento para as abelhas que nidificam em árvores e para abelhas que nidificam em solo? E aí é interessante pensar, vou responder aqui, se você quiser complementar, Blanche, que eu falar, fique à vontade. Que assim, vamos pensar aqui, num ambiente onde todos esses outros animais vivem, né, especificamente as abelhas, eles vão encontrar o que a gente chama de diferentes recursos. Então, tem recursos alimentares, no caso das abelhas, esses recursos alimentares estão nas flores, néctar e pólen, basicamente, tem outros também. E tem recursos de nidificação, ou seja, recursos onde esses animais eles vão criar seus ninhos, onde eles vão habitar, vamos dizer assim. E aí, algumas abelhas, elas vivem em troncos de árvores, e algumas abelhas, elas fazem ninhos que a gente chama assim, aéreo, e tem abelhas também que fazem ninhos no solo. Então, se você tira a vegetação, se você tira a mata com o desmatamento, você está tirando também não só o alimento, mas também a moradia dessas abelhas. E se você começa a danificar o solo também, fazer um solo que seja muito compactado, um solo que é empobrecido, você também está impedindo que essas abelhas elas possam construir seus ninhos ali. Então, é como se você estivesse desabrigando essas abelhas. Então, o impacto mais direto seria isso. Você está desabrigando animais que precisam daquele lugar para viver. Basicamente isso. Basicamente Queria isso. complementar alguma coisa, Blanca? Não, é isso. Eu acho que é interessante, só complementando, de que quando a gente converte, né? Quando a gente está no ambiente natural, essas abelhas, cada uma estão
desempenhando o seu papel, né, nesse ambiente e estão distribuídas, né, conforme uma capacidade de suporte daquele ambiente. Então elas estão lá, né, numa grande diversidade, mas especificamente elas estão vivendo dentro de uma capacidade de suporte que das suas populações, né, e de acordo com aquela oferta específica de recursos. Quando a gente suprime grandes áreas de vegetação e transforma isso numa monocultura de centenas de hectares, os polinizadores nativos, eles não são suficientes para darem conta da polinização dessas áreas muito grandes. Por isso que muitas vezes você tem que adensar essas áreas com ninhos artificiais, com abelhas manejadas. Isso é feito, por exemplo, na produção de ameixa, de maçã, né? De maracujá, por exemplo, né? De colocar tocos de ninho de abelhas solitárias logo para elas cavarem e fazerem seus ninhos, às vezes até levar os ninhos já prontos para dentro do cultivo, né? Então, isso é uma questão. Só que se as áreas são grandes demais, né, a gente vai ter limitação de adensar demais, né? E com isso a gente compromete também as populações naturais. Então, por exemplo, tem em alguns lugares, por exemplo, o Chile, né, importou algumas abelhas de uma espécie específica de uma abelha, de uma mangava, né, de um bombus, com a abelha do gênero bombus, e essa abelha se transformou numa praga, porque ela é um competidor muito importante, muito superior, né? Então foram comprados vários ninhos para colocar em determinados cultivos que dependem da polinização, então eles adensaram esses cultivos, essas áreas, porque os polinizadores nativos não eram suficientes, e essas abelhas se transformaram numa praga. Então, isso é um problema hoje, né? A gente tem, inclusive, um problema, porque essas abelhas estão vindo para cá. Então, ela desloca outras abelhas nativas, né? Elas acabam competindo com elas, às vezes de forma agressiva na flor, às vezes utilizando os ninhos, né? Ocupando espaços que seriam dessas outras abelhas. Isso é importante. Então, eu chamei a atenção disso porque, primeiro, espécies invasoras é um problema, tentar trazer espécies invasoras para poder fazer o serviço, né? E outra coisa também é levar, né, abelhas de um lugar para outro, né? Isso vem acontecendo às vezes aqui no Brasil. Na melhor das intenções, alguns meliponicultores levam, por exemplo, as abelhas da região norte para o sul, as abelhas do nordeste para o centro-oeste. Então, muitas vezes a gente tem uma abelha que ela pode estar até ameaçada, né, de extinção dentro da sua área natural, mas quando ela é translocada para uma outra área, ela pode se transformar num invasor e num competidor, né, bastante superior, né, e se transformar numa praga. Então a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção de como que a gente vai fazer o manejo desses polinizadores, né? Buscando sempre manejar os polinizadores que existem na sua região. É possível. Os nossos trabalhos mostraram, olha, a gente pode manejar certas abelhas e adensar alguns cultivos com ela, né, com essas abelhas, guardada as devidas proporções. Então, Karen. Bacana. Ó, a gente já tem 53 minutos de live, então só temos 7 minutos. Senão o Instagram vai derrubar. Mas aí eu vou retomar aquela coisa, a pergunta que você me fez, né, sobre a questão do engajamento. É importante, só para situar novamente, a gente estava falando de como a polinização ela é importante, a gente começou batendo esse papo, e aí falou de vários estudos científicos que já foram produzidos pelo nosso grupo, né, complementando também outras evidências que existem na literatura e trazendo novidades também é, de como a ciência ela pode ajudar na proteção dos polinizadores. E aí, às vezes a gente fica assim, né, eu acho que para quem não está muito dentro do mundo da ciência, fica assim, tá, e aí? A ciência está lá trazendo essas respostas, o governo está lá tomando decisões, e eu, o que é que eu posso fazer, né? E aí vem essa questão da gente refletir um pouco sobre o engajamento. Então, o engajamento para a proteção de polinizadores pode ser, como alguns exemplos que o Brand trouxe aqui, a gente plantar árvores em áreas que estão desmatadas, então isso pode ser feito numa organização no bairro que você mora, a gente criar hortas urbanas para dar, teoricamente, está dando comida para esses insetos, né, polinizadores. Está criando áreas vegetadas. Você pode intervir, né, junto aos governantes da sua região, seja o vereador, seja deputados, e ficar atento a todas as questões, tanto de decisão política, como também científica. E aí, mais especificamente, da ciência, vem muito do que a gente faz aqui no Guardiões da Chapada.
que é um projeto de ciência cidadã. Aí você diz, cara, o que é ciência cidadã? Ciência cidadã é uma forma de fazer ciência em que não somente cientistas fazem. É uma ciência que cientistas fazem com pessoas que não são cientistas. Então, assim, qualquer pessoa pode participar de um projeto como esse, ajudando com coleta de informações. É uma das maneiras de participar. Existem diversas formas, tá? Mas eu estou enxugando aqui para falar especificamente sobre como o Guardiões funciona. Então, as pessoas, elas participam coletando dados, né? A gente chama de informação de dado na ciência. E como é que seria esse dado? Esse dado são registros fotográficos de interação entre plantas, ou seja, entre flores, e animais que estão lá naquelas flores, certo? Que são potencialmente polinizadores. Por que fazer isso, Karen, seria importante? Porque quando você tira uma foto, você está documentando que existiu aquela interação entre aquela flor e aquele polinizador ali naquele momento. Fala polinizador. E aí, quando você tira essa foto, você associa a essa foto outros dados. O dado de onde você tirou aquela foto, o dado da data que você tirou aquela foto e o dado do horário que você tirou aquela foto. Certo? A gente tem um recorte específico na Chapada Diamantina, no Parque Nacional todo, território, melhor dizendo, perdão, território que engloba o Parque Nacional e também as áreas lá que tem um agropolo, as áreas onde tem áreas urbanas dentro da Chapada. E aí, esses dados, eles servem para que a gente tenha mais informações sobre como a interação entre os polinizadores e as plantas estão acontecendo. E ao longo do tempo, quanto mais dados a gente tiver, a gente pode fazer pesquisas, subsidiar outras pesquisas científicas que ainda não têm respostas. A gente falou de várias aqui, mas ainda tem coisas que a gente precisa de mais respostas para poder orientar mais decisões. Então, assim, vocês podem participar, vocês são super convidados para participar desse projeto. A gente está até com uma campanha aqui agora, já que está todo mundo em quarentena, ninguém vai, obviamente, fica em casa, mas a ideia é de fazer um TBT de polinizadores. Por exemplo, eu tenho fotos que eu já tirei de outras viagens que eu fui para Chapada. Eu tive no Capão, por exemplo, no final do ano passado. E aí eu estou triando essas fotos para mandar lá para o sistema. O link, inclusive, do sistema está na biografia aqui do nosso perfil, guardiões.cria.org.br. E aí vocês vão estar ajudando nisso e se engajando também nessa proteção dos polinizadores. Então, vocês estão ajudando com a ciência e ajudando também de uma maneira mais ativa para conhecer, né? A gente está aqui fazendo essa live, aqui no perfil também a gente tem postado várias ideias sobre vários conhecimentos também, né? Curiosidades sobre polinizadores e polinização. E eu vou fazer até um post para o Zeca, que falou que ficou louco com a informação de nidificar no solo. Vou trazer um post específico aí, Zeca, em sua homenagem, por estar aqui assistindo a gente, para falar um pouco de abelhas que nidificam no solo. Tá? Tem vários posts já programados, mas eu vou trazer um desse aí, porque realmente é bem curioso, né? A gente sempre acha que as abelhas estão lá na colmeia. Mas, assim, é muito importante que a gente esteja engajado de diversas formas na proteção da biodiversidade. E a ciência cidadã é uma forma super criativa, inovadora, e que aproxima, né, um pouco mais a ciência da sociedade civil, né, de pessoas que não estão necessariamente ativas na ciência, certo? Blanche, temos mais 2 minutos. Eu acho que a gente já pode caminhar para o encerramento, porque tem poucas coisas para falar. Eu queria agradecer demais a audiência que está aqui, todo mundo ficou até o final. A gente bateu cerca de 80 pessoas. Obrigada demais. Depois dessa live aqui, eu vou colocar uma enquete. A gente queria inovar. E a gente pensou, vamos botar uma enquete para o público assim que acabar a live. E são 3 perguntinhas super rápidas, então fiquem ligados que eu vou postar aqui nos stories. A live vai ficar salva aqui no perfil, sim. E na próxima semana, no dia 4 de junho, quinta-feira, às 17 horas, gravem isso, vai ter uma segunda live com Eduardo Moreira e Juliana Macedo. E eles vão falar sobre agricultura e conservação. É possível conciliar? É uma outra pergunta que vem aí para a gente tentar entender se os polinizadores entrassem na quarentena, o que é que ia acontecer. Suas palavras finais, temos 1 minuto, Blanche. Eu quero agradecer a quem ficou com a gente aqui até agora, né? Dizer que esse papo rende, a gente passaria assim, horas batendo papo sobre isso. Mas a gente vai continuar, na realidade, a gente só pincelou hoje, né, Karen? A gente fez uma pincelada em um monte de coisas e a ideia é aprofundar esses temas todos nessas próximas lives. Então a gente espera ter vocês presentes aqui de novo, inclusive dando sugestões, mandando perguntas, inclusive se podem mandar perguntas para a gente lá no Guardiões, seria super legal, né, que se vocês pudessem participar mandando perguntas. E assim eu reitero esse pedido da Karen,
para que vocês respondam essa nossa enquete, né? Seria super legal a gente ter esse feedback de vocês. E muito obrigada a todos. Tá bem. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Valeuzão. Foi um prazer estar aqui com vocês.